Boa noite. Esse projeto foi contemplado pelo edital de seleção de projetos da cultura popular, concurso número 10 de 2021, Secult Goiás, Secretaria do Governo Federal. Eu sou, para quem não me conhece, eu sou o mestrando Cacundão, sou discípulo de mestre Romeu, a gente faz parte da Universidade Brasileira de Capoeira Sol Nascente. Esse projeto online que está acontecendo é o primeiro Berimba Bimba, que é um evento 100% online, 100% gratuito. Hoje a gente está fazendo a abertura desse grande evento, né, que vai estar acontecendo com várias palestras de vários mestres. E a gente vai começar fazendo a abertura com esse evento com uma apresentação cultural e uma berimbalada da orquestra O Brilho do Sol. Então a gente vai estar acompanhando essa linda apresentação que a gente preparou para vocês. Bom, então, essa apresentação foi uma apresentação muito bonita que foi ensaiada no Centro Cultural de Capoeira Sol Nascente, na cidade de Goiatuba, né? Então, assim, é um evento que a gente vem realizando aqui na cidade. Então, venho aqui também, né, convidar, venho aqui, venho aqui também chamar a presença ilustre do grande mestre Raimundo Carneiro, diretamente de Salvador. Mestre Raimundo Carneiro é da segunda geração de mestre Bimba,
discípulo de mestre Carlos Sena, tem uma bagagem muito grande no mundo da capoeira. E o mestre Raimundo Carneiro é uma autoridade que vai estar falando sobre a capoeira regional e a academia de mestre Bimba, e também está falando sobre a sua trajetória na capoeira e falando sobre o mestre Carlos Sena, né, que foi diretamente aluno de mestre Bimba. Mestre, boa noite, seja bem-vindo ao primeiro Berimba Bimba, um evento online que está acontecendo, né? Fico lisonjeado com a sua presença e muito obrigado por fazer parte desse grande projeto, mestre. Salve, capoeira! Boa noite. É motivo de grande prazer e alegria, né? Estar aqui com vocês, com a turma do mestre Romeu, sendo convidado pelo nosso anfitrião, mestrando Cacundão, qual eu tenho a maior estima também, ok? Então, aqui vai ser, essa live está sendo gravada, é interessante porque nós temos aqui um tempinho para conversar e bater um papo com vocês também. Bem, meu nome é Raimundo Carneiro, eu nasci em 1957 e comecei a treinar capoeira em 1966, 66. Como nasci na Liberdade, que é um bairro historicamente de capoeirista, que foi lá que mestre Bimba começou, né, a treinar capoeira, a ser ensinado a capoeira pelo mestre Betinho, o africano, né, que era aqui capitão daqui do comércio, né, da esquadra, da Marinha, vamos dizer, da Marinha Mercante naquela época, que não era Marinha Mercante, era o porto daqui de Salvador. Então, mestre Bimba, ele teve uma trajetória muito interessante na capoeira, né? Ele aprendeu capoeira exatamente aos 18 anos e já aos 27 anos ele já estava ensinando capoeira, tá? Então, sua trajetória foi muito marcante, porque ele criou a luta regional baiana, certo? Que criou em 1928. Tá? Em 1928 ele criou a luta regional baiana. Já em 1937 ele fundou a primeira academia, né? A primeira escola de capoeira, né? Onde agregava alunos matriculados com a formatação didática de ensino que ele criou juntamente com os seus alunos antigos, né? A gente pode citar nomes, né? Cisnandro foi um dos pioneiros, né? Aluno de mestre Bimba, que era estudante de medicina aqui em Salvador, e ele automaticamente foi e tem um contexto histórico por trás disso, né? Até mesmo o encontro, né, do mestre Cisnandro, que foi um encontro inusitado que o mestre Bimba achou porque ele era branco e não queria ensinar capoeira branco. E aí lançou uma gravata nele e ele disse que ele tinha que sair. Se ele saísse, ele ia aprender capoeira com o mestre Bimba. Então, a partir daí, essa trajetória se criou o CCFR, que é o Centro, né, de Cultura Física Regional. E a primeira escola foi lá no bairro aqui, próximo, o bairro do Engenho Velho de Brotas, né, que foi a primeira escola, certo, de mestre Bimba com alunos, né? E aí depois do mestre Betinho, dele já ter criado a sua trajetória na escola, aí veio as suas linhagens, né? Grandes mestres participaram da sua linhagem, como o mestre Decânio, certo? Na década de 30, e veio também o mestre Carlos Sena, também que veio da década de 40, e por aí, sucessivamente, ele foi fazendo a sua linhagem histórica e seu nome histórico também na capoeira.
Mestre Bimba, quando ele criou a capoeira, o método de ensino, a formatação didática de ensino da capoeira regional, ele vislumbrou que a capoeira era uma luta, e uma luta eficiente. Obviamente, a gente sabe que a história da capoeira ela é com a sua eficiência porque ela surgiu como luta, e luta de guerra. Tanto que ela era usada exatamente pelos nossos antepassados para fugir dos senhores feudais, né, que eram caçados no mato, e também ela foi usada na Guerra do Paraguai. Né? Os caboclos, que eram capoeiristas já nessa época, e foi na linha de frente para defender o Brasil na Guerra do Paraguai. Então, ela surgiu como luta, certo? Verdadeiramente. Aí depois foi se transformando em jogo e esporte também, que já é uma outra vertente que nós podemos falar em outro momento. Daí, em 1949, o mestre Carlos Sena, que nós somos da linhagem de mestre Bimba é meu avô de capoeira, na verdade, e aí surgiu na década de 40, precisamente em 1949, aos 17 anos, mestre Carlos Sena ele entrou na academia de mestre Bimba. Como o mestre Bimba estava transformando, tirando a capoeira das ruas, né, tentando tirar a capoeira das ruas, da marginalidade, e dar uma roupagem nova à capoeira, ele privou muito, ele filtrou muitos alunos. A maioria dos alunos de mestre Bimba eram estudantes, né, e também profissionais com carteira assinada. Tanto que quando se entrava na academia de mestre Bimba, uma das questões fundamentais que ele cobrava, que ele perguntava ao aluno se ele estudava ou trabalhava. Se não tivesse nenhuma dessas duas situações, não se matriculava na academia de mestre Bimba. E também adolescentes, né? Adolescentes jovens, porque mestre Bimba, na época, não ensinava criança, né? Era adolescente e jovens que estavam em situação de estudante e trabalhando também. Em 49 surgiu o mestre Sena, era estudante da Faculdade Visconde de Cairu, né? Num bairro aqui próximo, né? E ele fez contabilidade também na Faculdade de Ciências Humanas, né? No caso, também era na parte de economia também. Então, mestre Sena ele foi um dos ilustres, né? Um dos ilustres da escola de mestre Bimba. E, voltando atrás um pouco, para mestre Bimba, para se provar que a luta era tão eficiente, naquela época tinha outras artes marciais trazidas de outras nações, mestre Bimba começou a colocar nos jornais para enfrentar os outros lutadores. Eu queria até que o nosso Dino colocasse essa foto. Essa foto aí é do Jornal à Tarde de 1936, certo? Então, a gente está falando aqui 3 anos depois, né, que mestre Bimba criou a primeira academia, né, do Engenho Velho de Brotas. Então, ele, para testar a eficiência da capoeira, ele colocou no jornal desafiando vários lutadores, né? E ele sempre venceu essas batalhas e aí consolidando a capoeira como luta e não como dança, né? Como todo mundo esperava. Nós temos outra foto histórica aqui na sequência. Eu peço isso. Aqui é a trajetória já mestre Bimba com o mestre Carlos Sena. Se vocês olharem de frente, do lado esquerdo de mestre Bimba está o garoto aí, Carlos Sena, mestre Carlos Sena, e em pé atrás do mestre Bimba está o
aí então presidente, né, Getúlio Vargas, em 1953. Essa foto aí foi no Palácio do Governo aqui na Bahia, tá? Que tem os discípulos de Mestre Bimba, se você for notar, a grande maioria dos discípulos de Mestre Bimba eram brancos. Tanto que saiu um adágio, né, popular que Mestre Bimba embranqueceu a capoeira. Não, ele não embranqueceu a capoeira, porque a capoeira era aberta para todo mundo. Agora, havia um grande interesse dos estudantes, né, das pessoas, dos políticos também, dos filhos dos políticos daquela época, como a capoeira estava saindo do Código Penal, já não era com uma contravenção, então uma contra-lei, então agregou muita gente de classe média alta também, né, na capoeira. Então, a capoeira veio surgindo, né, veio ganhando terreno, ganhando espaço na sociedade, nos clubes sociais, nas escolas também, através também da regularização da saída da capoeira do Código Penal. E aí, Carlos Sena, ele ainda garoto, aí, ao lado do Mestre Bimba, era um dos expoentes, né? Ele era como se fosse um aluno filho de Mestre Bimba. E aí também, agora na próxima foto, né, por favor, aqui para você ver, aqui foi em 1955, lá em Fortaleza. Isso aqui foi uma apresentação que teve, Mestre Carlos Sena está até meio sisudo aí, eu vou explicar para você por quê. Porque nessa data, nessa época, em 1955, houve, né, essa apresentação lá, e o Mestre Sena, em 54, ele foi laureado como diretor técnico da Academia de Mestre Bimba, pela contribuição que ele dava ao trabalho de Mestre Bimba. E também gozava de grandes, né, respeito e admiração, e era tratado como filho também do Mestre Bimba. Então, nessa apresentação aí, ele está meio sisudo e disperso, né? Até do fotógrafo, você vê que ele é o único que está olhando para frente, não está olhando para o fotógrafo, porque ele tinha se desentendido com o Mestre Bimba, que a verdade é essa, que existe muitas histórias, é bom a gente estar aqui na live explicando, certo? Porque Mestre Bimba, quando terminou a apresentação, Mestre Bimba ganhou um cachê, na verdade. E aí, Carlos Sena não precisava, né, na verdade, do cachê. Então, ele aí perguntou ao Mestre Bimba, ele tinha essa abertura, Mestre Bimba, e perguntou ao Mestre Bimba se as outras pessoas não iam participar do cachê dele também. Aí, Mestre Bimba, com uma palavra só, disse assim: o mestre aqui sou eu. Então, o Carlos Sena se achou ofendido, né, com essa palavra do Mestre Bimba, e aí já começou um clima tenso dentro da academia, e quando eles retornaram para a academia, né, depois da apresentação, veio aqui para Salvador, o clima já não era saudável, favorável ao Carlos Sena, tá? Então, o que aconteceu? O Mestre Sena aí abriu mão, né, da sua diretoria, né, do espaço físico de Mestre Bimba, e criou o Sena Vox. Foi a primeira academia fora do celeiro Mestre Bimba a ser criada por um discípulo de Mestre Bimba, porque daí então nenhum aluno de Mestre Bimba podia criar uma academia fora do celeiro de Mestre Bimba, porque Mestre Bimba achava que os alunos iam ser concorrente dele. A verdade é essa. E, pelo contrário, Mestre Sena, por ser um cara muito inteligente, né, capaz também, ele escrevia jornais, colunas de jornais, 3 jornais aqui, o Jornal à Tarde, Tribuna da Bahia e o Jornal da Bahia. Então, a capoeira ganhou um espaço fenomenal na sociedade baiana, mais ainda do que tinha. Porque, nessa época, foi aberto todos os clubes sociais da Bahia, certo? Associação Atlética, Yacht Clube da Bahia, Baiano de Tênis, eram clubes que negro não entrava. E
Carlos Sena foi o primeiro negro a entrar nesses clubes sociais e ensinar capoeira. Tá? Então, a capoeira começou a ganhar um terreno muito grande, não só aqui na Bahia, mas também no Brasil inteiro, porque ela já estava entrando na sociedade de classe média alta, de uma forma, como é que se diz, de uma forma didática diferente, né? Porque assim como o mestre Bimba não ensinava criança, já Carlos Sena, o mestre Sena, ele abriu essa porta para as crianças. Então, os alunos, a grande parte dos alunos de mestre Sena eram alunos de escolas com currículo de nível primário. Né? Então, as primeiras escolas aqui, né, no centro de classe média alta, que era Pituba, né, na época, foi a escola Joãozinho Maria, Pernalonga, foram as duas escolas particulares que abriu espaço para a capoeira. O Baiano de Tênis, o Yacht Clube também, nós começamos a assinar, eu também ensinei nesses clubes também na época, entendeu? Alguns diretores desses clubes foram alunos de Carlos Sena, e a capoeira foi tomando um corpo muito, né, na sociedade baiana e foi desbravando no Brasil também. Tanto que o Carlos Sena, o mestre, ele teve que criar algumas alternativas para que se facilitasse, certo, a formatação didática de ensino. Então, ele criou a capoeira estilizada. O que é que vem a ser a capoeira estilizada? A capoeira estilizada era um método de ensino diferente, né, da de mestre Bimba e de Pastinha, porque ele não podia carregar o nome da capoeira Angola e nem da capoeira regional. Então, ele disse, olha, eu vou juntar as duas e dar uma formatação didática de ensino para a capoeira. Então, o que é que vem a ser a capoeira estilizada? É uma capoeira com método de ensino, com indumentária, né, que é o abadá, que ele introduziu o abadá na capoeira. Se hoje tem uma roupa indumentária padrão para o capoeirista, foi Carlos Sena que introduziu. Se hoje tem um sistema de graduação na capoeira, foi introduzida por Carlos Sena. Aí me perguntam, mas mestre Bimba não criou o lenço? O lenço foi criado um sistema de formação. O que era um sistema de formação? É que o aluno tinha um tempo de 6 meses a 1 ano para se preparar, para se formar. Então, ganhava o primeiro lenço, que era o lenço azul. Depois tinha as especializações. Era o lenço vermelho, o amarelo e o último, que era o charangueiro, que era o mestre de capoeira. Então, o que acontece? Mas existia uma necessidade básica de dar um incentivo às crianças. Então, quem é que não tem esse incentivo de ser graduado? Certo? Então, quem é que não tem? Então, como ele ensinava a criança também, então ele criou um sistema de graduação chamado FITA, com cores diversas. Né? E preservando, como era nacionalista, ele era nacionalista, preservando as últimas graduações, o verde, o amarelo e o verde. Então, eram 7 cores são 7 cores até chegar professor. Né? Então, as últimas cores até chegar professor, era o amarelo e o verde, certo? Então, quando chegava na fita verde, o aluno já era professor. Aí depois vinha as graduações combinativas com as iniciais, com as cores iniciais, que eram a verde cinza, verde lilás, verde laranja, verde vermelha, verde azul, aí verde amarela, que é o mestre. Tá? Então, o verde e amarela já vai ser a partir do semestre, mas a última graduação era a fita branca, que é o mestre. Então, ele ensinou, ele também criou, porque ele via nas artes marciais uma forma de saudar os seus amigos, seus colegas. Então, foi o que ele fez. Eu tenho que criar também uma forma do capoeirista se saudar outro. Então, ele criou também a saudação, né? Que exprime a palavra salve, espanando a mão no peito esquerdo. Então, isso aí foi criação também
do mestre Carlos Sena. Então, a capoeira surgiu várias coisas, né, que hoje se praticam no mundo afora e, às vezes, as pessoas não sabem quem foi que criou, quem foi que elaborou esse trabalho. Um dos trabalhos mais marcantes que a gente pode falar depois de outra live, que tem bastante conteúdo, é a capoeira esporte, né? Que a capoeira foi sancionada como esporte em 1972 através do subsídio do trabalho de Carlos Sena, que foi sancionado pelo CND, o Conselho Nacional de Desporto. Eu tenho um documento também falando sobre isso. Vamos passar para outra foto? Agora, essa foto aqui foi a foto da missa do sétimo dia de Mestre Bimba. Antes dela, tem uma foto que foi dos restos mortais de Mestre Bimba, que foi trazido por Carlos Sena, Itapuã, Durinho, deputado, mestre deputado também, foi resgatado o resto mortais de lá de Goiânia para aqui, para Salvador, certo? E essa já é a foto da missa de sétimo dia do Mestre Bimba. Vou passar para outra? Essa aqui é uma foto interessante, né? Você vê, o abadá original é esse, é com pano mesmo de algodãozinho cru, certo? E a fita é essa que está amarrada, né, na frente, com laço. Aqui quem está sentado é eu, né? Da esquerda para a direita. Eu, mestre No e mestre de Nelson. Du ainda era jovenzinho, tá vendo? E todo mundo, algumas pessoas, alguns mestres usaram o abadá original. Mas depois foi se transformando o abadá, aí chegou nessa originalidade que a gente está hoje se apresentando. Certo? Até mesmo por conta do tecido, que o tecido era muito... não era caro, mas era difícil de ser encontrado aqui em Salvador. Vou passar para outra? Mestre Carlos Sena, ele criou um título para Mestre Bimba, porque quando o Mestre Bimba morreu, faleceu, em 74, surgiram mestres de tudo quanto foi lugar, né? Acho que abriu a porteira. Então, o Mestre Sena, para deixar o Mestre Bimba livre, né, dos mestres que estão aí, ele criou um título, e essa placa está na Praça Mestre Bimba, lá que foi até, inclusive, adquirida por Carlos Sena, Mestre Sena, há muito tempo atrás. Então, ele colocou esse título somente para Mestre Bimba, Mestríssimo Mestre Bimba, certo? Então, está lá a placa, homenagem ao Mestre Bimba. Na próxima? Essa foto aqui é uma foto lá do Sena Vox, né? Eu saindo da roda com o Mestre Rock, e aqui no berimbau Gigante, Mestre Gigante, Bigodinho, também que nos acompanhava, tá? Nas nossas andanças. Próximo. Os alunos, eu jogando com aluno ainda jovem. Aqui eu em pé, o Mestre Sena sentado, Gilson e alguns outros alunos também, na academia. Próximo. Aqui é a nossa formatura, né? Do nossos alunos da época antiga. Você vê que tem muito cabeça branca aqui. Então, a nossa formatura a gente faz com abadá de linho, né? De uma forma mais sofisticada, né? Então, sapato branco, e a gente faz nos nossos eventos de formatura de mestre nessa naipe aí. Professores e mestre. Professores contra mestre e mestre. Próximo. Aqui é uma foto interessante. Aqui foi uma foto no Baiano de Tênis, tá? Aqui, se você olhar aqui, vocês olharem aqui tocando no berimbau na mão, é o mestre Valdemar, que ele acompanhava no início, porque mestre Gigante acompanhava mestre Bimba, tocava com mestre Bimba também na academia. E como não tinha outro, então, daquela época, que era mais chegado a gente, o mestre Valdemar sempre acompanhava a gente nos eventos, né, de capoeira. Que em 1969, mais ou menos, o mestre Valdemar deixou de ensinar capoeira. Tá? Ele começou a fazer berimbau, se dedicou a fazer berimbau, certo? Para vender e subsistir. Mas ele é muito amigo nosso, aluno do mestre Carlos Sena também, e sempre estava nas nossas andanças. Próximo.
Aqui é uma capa de revista, uma capa não, uma matéria da revista do Estudante, da editora Abril, da década de 50. Se vocês olharem aqui embaixo, no rodapé, aí tem aqui os 3 principais modalidades de capoeira. Angola, a mais tradicional, que ensinava por mestre Pastinha, a regional baiana, criada pelo mestre Bimba, introduzindo golpes japoneses, né? E a estilizada Carlos Sena, com disciplina, regulamentação, e lhe deram cara a educativo e esportivo, né? O caráter de educativo e esportivo. A capoeira tinha um caráter educativo e esportivo também. É só uma matéria de uma editora que não existe mais, né? Essa editora Abril, certo? A próxima. Essa carta aqui é uma carta original, né? Cópia original, que era tudo com papel, com aquele papel carbono. O ministro Jair Jordão Ramos sancionando a capoeira como esporte em 1972, tá? E ele era o ministro do esporte, ele era general do Exército e era ministro do esporte. E aqui no rodapé ele dedica, né, uma homenagem a esse protótipo da capoeira, a regulamentação da capoeira como esporte, ao Sena Vox. Tá? Essa carta nós temos, essa documentação nós temos toda original também. A gente pode, um dia desse, colocar para vocês. Acho que já coloquei até para o mestre Carcundão, para ele distribuir. E os livros também de Carlos Sena. Próximo. Aqui lá na academia, uma foto, né? Que a gente sempre... O mestre Sena está sempre do lado esquerdo, e eu e os outros alunos também na sequência hierárquica. E lá a gente sempre privava pela hierarquia, né? Vinha o mais antigo, depois o próximo até chegar o aluno menos graduado. Esse sentado aqui são os alunos americanos, que hoje a gente tem também uma vertente lá nos Estados Unidos, que está até com a gente até hoje. Próximo. Aqui é o livro, que é o protótipo que eu estou falando para você, que está a regulamentação da capoeira. Eu dei uma cópia desse livro eletrônica para Carcundão e Miudinha também, dá para vocês também. Tá? Aqui tem todo o processo de regulamentação da capoeira como esporte. Tá? Próximo. Aqui foi a primeira revista de capoeira do Brasil, né? Que era o Sena Vox. Ela foi fundada ainda na década de 50, certo? 69, acho que foi final de 60, da década de 50 para 60. E aqui são 2 alunos do Sena Vox, né? Isso aqui são 2 irmãos, de Abadá, né? E a Fita. Próximo. Aqui é o livro Percurso, né? Que conta um pouco da história de Carlos Sena, mestre Bimba, e também faz um apanhado geral, um resumo da história da capoeira, do que eu estou conversando aqui com vocês. E na palavra destaque, em destaque, tem lá falando alguma coisa sobre mim. Se vocês quiserem, também eu dei uma cópia do livro eletrônica, né, para Carcundão e Miudinha. Tem próximo ainda? Pronto. Então, agora falando um pouco, né, da minha pessoa, né, que eu vim, né, de 66, como eu já tinha dito, eu aprendi a capoeira na Igreja Batista Sião. Lá a gente tinha um grupo folclórico também, né, que a gente tinha capoeira, maculelê, samba de roda, puxada de rede. E minha trajetória foi a partir dos 9 anos. Eu, na Liberdade, eu sempre frequentava as rodas do mestre Valdemar, só que eu só como espectador.
né? Que era ainda menino, né? Com meus 8 anos, mais ou menos. Quando chegou aos 9 anos, eu fui para a igreja Batista Sião, no Campo Grande, no centro de Salvador, e ali eu comecei a participar, né, do grupo de capoeira que através do professor Geraldo de Oliveira Coelho, que era discípulo do mestre Carlos Sena. E aí, nessa trajetória, eu fui fazer o exame de graduação lá no Senavox. Nesse exame de graduação, eu tirei em primeiro lugar. Aí o mestre disse assim, esse menino eu quero ele aqui comigo, que ele vai tomar um curso aqui. Aí, quando eu fui para lá tomar um curso, fiquei até os dias que o mestre foi embora, né? Faleceu. Então, foi o único mestre que eu tive, que da minha trajetória, eu era aluno também, filho dele, né? Eu era aluno, filho, dormia na academia, tinha a minha cama na academia, então eu treinava, dava aula lá na academia também. Então, minha vida foi trilhada dentro do Senavox. Eu não tive outro mestre, só tive um mestre. Tá? Então, eu fui um protótipo vivo, né, da capoeira esporte, porque a capoeira, em 72, a capoeira foi sancionada como esporte, e foram surgindo os primeiros campeonatos de capoeira aberto, né, para o público. E eu tive a felicidade de ser bicampeão brasileiro, 6 vezes campeão baiano, tá? Participei de alguns torneios aqui na Bahia também, aqui em Salvador, viajei muito também. Tudo como cobaia, né? A gente sempre para, como é que se diz, consolidar a capoeira como esporte no mundo. Hoje, se a capoeira está sendo disputada, basicamente tem mesmo perfil de regulamento que a capoeira foi criada. Obviamente que a gente diz, como diz o filósofo, né? Lavoisier, um filósofo francês, matemático, certo? Ele dizia que nada se cria, tudo se transforma ou tudo se copia. Então, há uma transformação natural, assim como qualquer outro esporte, sempre quando ele é criado, ele é criado de um jeito e vai se modificando durante o tempo que vai se passando. Então, basicamente, o resumo da nossa história é essa. Hoje nós temos um trabalho muito forte, né, na área social, que é um trabalho também pioneiro, que é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. É um trabalho que a gente faz em parceria com a Prefeitura Municipal de Salvador, a qual nós trabalhamos o aluno e a família dos alunos também. Tá? Então, a gente atrela o trabalho não só com como é que se diz, a capoeira em si. A gente trabalha o aluno e também dá assistência social às famílias dos alunos. Então, no nosso quadro de funcionário que a gente tem, os funcionários têm carteira assinada, todos são profissionais, os professores são os meus alunos que dão aula, e nós temos atrelado isso, temos assistentes sociais, temos psicólogo também, que fazem um trabalho em conjunto com a família e os alunos. E esse trabalho é desenvolvido em áreas carentes, áreas de risco de drogas e violência, né? Então, a gente não tem um trabalho assim específico em área nobre, em clubes sociais. Nós invertemos, trouxemos a capoeira de volta para os guetos, tá? E lá a gente trabalha o caráter da criança e também tira eles, né, das drogas, da violência, e também minimiza também o trabalho, a evasão escolar. Então, a evasão escolar nessas favelas são muito grandes. Então, esses alunos, pelo menos esses alunos, nós cuidamos deles também para eles permanecerem na escola, já que o programa contempla isso, né? O programa contempla que todos os alunos que participam das nossas aulas têm que estar na escola, matriculados nas escolas, tá? E é um trabalho que está atrelado aos CRAs, né? Que é o Centro de Referência das Assistências Sociais do município. Esses CRAs
tem elementos, né, que favorecem a própria família, com Bolsa Família, com Minha Casa Minha Vida, auxílio funeral também, quando vai ter criança, esses CRAs também, a gente direciona para os CRAs, e os CRAs faz atendimento social para essa família, tá? Para minimizar o estado de pobreza e de miséria que a gente tem. A gente tem mais ou menos uns 850 alunos por aí nesse trabalho. Nós vamos contemplar mais agora no segundo edital. A gente participa de edital, né? E eu tive também que me atrelar à área social. Eu sou formado em turismo, só que eu fiz pós-graduação em serviço social, para exatamente abrir o leque, né, de conhecimento na área social do nosso município e do nosso estado também. Eu tive que me enfronhar nos conselhos, né, no Conselho Municipal de Assistência Social, no Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente, no Conselho Municipal de Idosos, que a gente tem um trabalho muito grande também com idosos, e também com um trabalho muito sério com crianças excepcionais e autistas, né? Também nessa mesma naipe, nessa mesma linha de trabalho de assistência social. Então, se a gente for agregar todos esses alunos, a gente tem mais de 1.000 alunos, né, nessa sequência de trabalho. Então, é um trabalho muito bonito, é um trabalho que a gente já está levando até para os Estados Unidos também, né, que a gente tem um trabalho lá em Los Angeles, e nós vamos levar esse trabalho. A gente já tem um trabalho social lá, então nós vamos tentar levar o formato desse trabalho para lá também. Em outros lugares aqui na ilha também, onde a gente tem trabalho com capoeira, a gente também está implantando esse tipo de trabalho. Pois é isso, meus amados. A gente tem, né, que contribuir, né, com a nossa nação, com a nossa juventude, com as nossas crianças, de uma forma eficaz. E é um trabalho que eu creio que o mestre Romeu, né, com os seus alunos, a sua naipe, consegue fazer também, dessa mesma pegada. E é isso aí. Nós estamos caminhando com capoeira. Tem mais coisa com capoeira que a gente sente por falar de capoeira aqui, a gente vai levar horas e horas e horas batendo papo. Mas como o tempo é resumido, tá? Eu vou abrir agora para vocês. A gente tem que ter um tempo maior para falar sobre capoeira esporte, mas a gente vai falar sobre capoeira esporte numa outra oportunidade, que eu já conversei até com o Mildinha sobre isso. Então, eu abro para vocês aí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou aqui à disposição. Salve, salve, mestre Raimundo Carneiro. Então, pessoal, a gente está aí com a lenda viva da capoeira, o grande mestre Raimundo Carneiro, diretamente de Salvador, né, que veio passar para a gente essa grande bagagem no mundo da capoeira. E o mestre Bimba faleceu em Goiás, na cidade de Goiânia. Então, assim, hoje a cidade de Goiás, ela é muito rica com a capoeira, porque o mestre Bimba trouxe a capoeira para Goiás. Então, esse evento é o primeiro Berimba Bimba que acontece. Esse evento, dessa vez, ele foi feito online, mas a gente está com um projeto muito grande de realizar esse evento presencial, com vários mestres convidados. Então, mestre, muito obrigado pela sua presença. Agradeço de coração, né? E esse projeto foi contemplado pelo edital de seleção de projetos da cultura popular, concurso número 10 de 2021, Secult Goiás, Secretaria do Governo Federal. Mestre, agradeço muito a sua presença, muito obrigado pelas suas palavras, né? Fico muito feliz de o senhor sempre estar junto com a gente, junto com o mestre Romeu e o Grupo Sol Nascente. E vou deixar as palavras finais para o senhor estar encerrando e pretendo um dia trazer o senhor aqui em Goiatuba para o senhor conhecer os meus alunos, conhecer o nosso trabalho. E para a gente encerrar, mestre, eu queria que o senhor falasse sobre a fase dos capoeira, a fase do capoeirista, aquela palestra que o senhor deixou para a gente lá em Sítio do Rio Grande, para a gente poder encerrar com suas palavras e agradecer, né, todo esse bagagem que o senhor deixou para a gente.
Muito obrigado de coração, mestre. Tamo junto. O mestre Sena, ele era ele abnegado da capoeira. Ele não vivia de capoeira, porque realmente ele tinha a profissão dele como economista e contador e tinha um bom emprego. Mas ele sempre, com a sua criatividade, ele enxergou na capoeira algo diferente, né? Ele retratou, né? Foi lá no âmago, né? No coração da selva, né? E ele fez uma comparação com as fases do capoeirista, né? Dos negros que iam para as matas, em relação a alguns animais da selva. Então, esse trabalho chama A Vida Vegetativa da Capoeira. Então, ele enxergou que os primeiros momentos que o capoeirista, quando chega, né, uma fase, chega na academia e vai se transformando, vai se adaptando ao ensinamento, ele fez uma analogia que aquele aluno ele está na fase do macaco. Qual a característica do macaco? O macaco é todo alegre, todo espalhafatoso, gosta de dar salto, dar pulo, né? Gosta de aparecer, né? Perante ao público, aos outros alunos também. Então, ele fez essa analogia de que os alunos que iniciantes eles estavam nessa fase. Depois vem a segunda fase, que é a fase do tigre, certo? Por que a fase do tigre? Porque é uma fase que ele está aguerrido, está com aquela ânsia de ganhar, de querer ser o melhor do que o outro. Então, ele está mais com vigor nas veias, a capoeira nas veias. Então, ele está querendo se despontar no mundo da capoeira. Então, é o valente, né? É o cara que quer dominar, certo? O espaço físico onde ele está ali. Ele transportou isso para os negros, né, naquela época, nas matas, que os negros tinham que se valer do que fosse para tentar sobreviver. Porque quando os senhores de engenho, os senhores feudais iam para lá, os capitães do mato iam para o mato para caçar o negro, basicamente não vinha vivo. Então, eles tinham que se valer de qualquer coisa para sobreviver. Então, foi uma fase de tigre, uma fase de força, de vigor, né, para saber sobreviver. É a segunda fase do capoeirista. Né? Aí vem a terceira fase, que tudo isso é maturidade, certo? A gente vai adquirindo maturidade com o tempo. Carcundão não é o mesmo capoeirista da fase do macaco. Carcundão não é o mesmo capoeirista da fase da onça, certo? Do tigre. Né? Ele está agora numa fase mais amena, mais ligado, não vai em todas as áreas, não, é mais, como é que se diz? Ele é mais, matreiro, tá? É mais matreiro, não sei se você sabe, é mais, vamos dizer assim, mandingueiro, vamos dizer assim, certo? Ele não vai em todos os lugares. Então, no jogo da capoeira, ele não entra em todos os movimentos. Ele sabe onde é que entra, ele sabe onde é que sai. Então, isso aí é a maturidade do capoeirista. Então, quando o capoeirista ele está nesse estágio da raposa, certo? Então, ele está num estágio que a raposa, quando vocês pegaram a característica da raposa, ela, quando vai pegar a presa, ela não vai atacar a presa, ela sempre fica na espreita, na expectativa de quem caçou a presa, ela ir lá e pegar a sobra. Né? Ela não vai se arriscar para pegar uma presa de um leão, de um tigre, né? Porque ela está mais, como é que se diz, na dela, está mais consciente do que ela vai fazer. Tá? Então, a raposa é um animal muito matreiro, não vai em todas as jogadas, né? Ela está mais consciente, mais madura, né? Mais madura do ambiente que ela está se situando. E o último animal que foi realmente atrelado nesse trabalho de Carlos Sena é
a aranha. A aranha, se vocês notarem a característica da aranha, com a maturidade do capoeirista já como mestre, certo? A aranha ela não faz esforço para pegar a presa, ela hipnotiza a presa. Certo? Então, o capoeirista está numa fase que o gingado dele já faz com que o outro oponente se desarme, aí é que ele entra. Então, o que acontece? A aranha, ela basicamente, ela hipnotiza a sua presa para depois enlaçar e comer. Então, o gingado do capoeirista, do mestre de capoeira, ele não precisa mais provar que tem aquele vigor, aquela alegria do macaco, o vigor do tigre e a matreirice da raposa. Ele agora está naquela fase de que ele está sempre hipnotizando, sempre fazendo o menor esforço possível para pegar a sua presa. Então, a característica de aranha, ela se aproxima da presa, enlaça a presa para depois comer a presa. Então, o gingado é isso do capoeirista, é a característica dele, das fases dele. Então, o gingado do mestre é o gingado mais cauteloso, é o gingado mais matreiro, né? Então, a gente tem que verdadeiramente viver essas fases. Pois não, mestre? Show, show, show! Parabéns, mestre Raimundo Carneiro. Belas falas, né? Muita bagagem que o senhor vem passando aí pra gente, do Grupo Sol Nascente, para vários capoeiristas de toda parte do Brasil e do mundo. E eu só tenho a agradecer pela sua presença, pela sua bagagem e pelo seu grande conhecimento que vem passando para a gente. Mestre, boa noite, muito obrigado por ter participado dessa live ao vivo com a gente. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, mestre, e muito obrigado por todo o conhecimento que o senhor trouxe para a gente, tanto para mim, quanto para os meus alunos, como para todos nós da comunidade capoeirística. Mestre Axezão, salve, salve, muito obrigado. Eu tenho que dizer o seguinte, existe uma palavra que é muito forte, né? Que para me despedir de vocês. Que é um provérbio que diz de sabedoria, que diz o seguinte: o dinheiro acaba. O dinheiro pode acabar, mas o conhecimento a gente leva para a sepultura. Então, a gente nunca perde o conhecimento. Então, o que eu digo para vocês que são jovens, adquiram o conhecimento. É o que vocês estão fazendo, colhendo, porque eu mesmo não aprendo muito também com vocês, certo? Nunca ninguém sabe tudo. Sempre a gente está aprendendo. Então, aquela pessoa que diz que já sabe tudo, ela não sabe nada. Ela te esconde atrás da falta de conhecimento. Então, é um prazer estar aqui com você na família Sol Nascente. É uma grande satisfação de estar aqui e a gente realmente tem que ser cercado com pessoas que dê o retorno de satisfação e de prazer. Obrigado a vocês, que Deus continue abençoando a cada um de vocês, te dando fonte de sabedoria e conhecimento. Ok? Ok, mestre, salve, Obrigado. salve, muito obrigado. Quero deixar um salve bem forte também, que está acompanhando a nossa live aí, né, o grande mestre Romeu, e deixar um salve aí também para todos os mestrandos, mestrandos estagiários, contramestres e graduados do Grupo Sol Nascente e de todos os capoeiristas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Axezão, mestre, obrigado e, Salve! quem sabe, logo, logo, o senhor aqui em Goiás com a gente, pode te preparar. Prazer. Tá bom, mestre? Tamo Valeu, junto. querido. Muito obrigado, senhor. Fica com Deus. Ok. Abraço. Boa noite. Te abraço. Bem, tchau. Tchau.